Oi, Fernando. Boa. Olá, Raquel. Tudo bom, querida? Saudades. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro semanal para a gente falar de bem-estar e saúde mental. Esse encontro que está acontecendo todo domingo às 21 horas aí no Brasil, 17 horas aqui em Los Angeles, de onde eu falo, ao vivo no Instagram. E lembrando que depois que termina a live aqui, eu coloco ela lá no YouTube, no canal, no meu canal, que é o meu nome mesmo, Lúcia Petrucci de Mello, e aí fica disponível para quem não conseguir ver ela completa, para quem quiser compartilhar com quem possa se interessar. Então, fica, enfim, na sequência eu já coloco lá também o material, tá bom? Hoje, essa semana, nosso assunto vai ser o cuidado com os cuidadores, né? A gente vai conversar um pouquinho, eu vou conversar com o Dr. Fernando Ferreira de Souza, e a gente vai poder trocar uma ideia sobre, enfim, né, o que está acontecendo com esses profissionais que estão na linha de frente, sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, tantos profissionais que fazem parte de um corpo hospitalar e que estão aí enfrentando a situação toda. Antes da gente começar e antes de eu chamar o Dr. Fernando, deixa eu apresentar ele, fazer uma breve apresentação, nem tão breve assim, porque o currículo é de responsabilidade. Então, o Dr. Fernando, ele é médico formado pela URGS, ele é psiquiatra titulado pela Fundação Mário Martins e pela ABP, ele é supervisor de residência e do curso de psiquiatria da Fundação Universitária Mário Martins, nas áreas de dependência química, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, da consultoria hospitalar no Hospital na Santa Casa de Porto Alegre, e ainda tira tempo para fazer mestrado em psiquiatria e ciências do comportamento na URGS. Fernando, vou te chamar. Opa, E tudo aí, bom? tudo E aí, bem? tudo bem? Começar te agradecendo mais uma vez por Capaz? aceitar o convite para a gente fazer essa conversa, enfim. Não, prazer falar contigo. E, e Fernando, me conta uma coisa, tu tá em Porto Alegre, isolado, mais ou Tô menos? em Porto Alegre, totalmente isolada. Totalmente isolado. Os atendimentos estão Isolado. sendo feitos. Atendimentos Oi? estão sendo feitos. Não. A maior parte dos atendimentos eu sigo fazendo online, mas alguns eu atendo pessoalmente, situações talvez que estão aqui em hospital também, né? A gente acaba indo. Mas as supervisões dos alunos e os atendimentos da maior parte dos pacientes seguem online, né? Legal. É. Bom, Fernando, a gente conversou um pouquinho, né? Trocou uma ideia quando eu te fiz esse convite, né? Uhum. E talvez não sei se todas as pessoas saibam, mas só para deixar aí na mesma página, é, eu trabalhei um tempo, sou psicóloga e trabalhei um tempo com consultoria em gestão de crises e emergências, né? E fiz o meu mestrado em trabalho com bombeiros, no caso, na época foi com bombeiros quando eu ainda morava em Porto Alegre, com um transtorno de burnout e estratégias de enfrentamento. Então, essa temática de cuidado com cuidadores é uma coisa que já vinha, enfim, né, desde que essa pandemia começou a se alastrar e tomar uma proporção mundial, né, e se tornar de fato uma pandemia, uma das coisas que eu mais venho refletindo é sobre essa questão, sobre a exposição desses profissionais, de todas as pessoas que de alguma forma trabalham na linha de frente de atenção, né, aos pacientes com Covid, ou, enfim. Fico pensando nas questões de fatores de risco ao quais esses profissionais estão expostos, não só as questões físicas, né, ao risco da própria doença, né, mas os impactos sobre o ponto de vista psicológico, emocional, psiquiátrico, as consequências, né, Exatamente. que crise como essa gera. Então, a ideia de convidar o Dr. Fernando para essa conversa é justamente para a gente refletir um pouco sobre esse cenário, sobre o ponto de vista do cuidado com quem está cuidando, né? E além de falar de fatores de risco, para que a gente possa falar também de ações ou promoção de saúde, né? E o que esses profissionais podem fazer para também focar no seu autocuidado, né?
Eu sempre tenho a impressão, Fernando, vou deixar e vou te entregar a palavra, mas eu sempre tenho a impressão de que talvez os profissionais de saúde sejam os pacientes mais resistentes, né? Né, pode ser para buscar terapia, tu diz? É. Da psiquiatria talvez não tanto, mas em geral acaba que o pessoal, até hoje, né, numa situação até pela pressão que está ocorrendo em todo mundo, eu imagino que acabem deixando mesmo para um segundo momento, né? Mas tem, eu tava lendo hoje à tarde, a gente tinha conversado, tava vendo que tava saindo, assim, né? Essa pandemia tem sido mais frisada, assim, do que em qualquer outra, a importância da saúde mental, tanto para a população geral quanto para o pessoal da saúde, né? Porque o impacto tá muito grande e também porque se tem uma conscientização maior se estuda mais hoje em dia, se sabe melhor, né? A questão do trauma, que foram estudos que começaram a ser feitos com sobreviventes de guerra e tal, de estresse pós-traumático. E hoje em dia, catástrofes, epidemias e tal, o pessoal está valorizando mais isso, está conhecendo mais o efeito, assim, é importante e às vezes devastador de um trauma numa pessoa, numa situação dessas, né? O pessoal que está na linha... Oi? Qual tu diria, assim, como os principais fatores de risco que esses profissionais estão expostos? Em que Assim, sentido tu diz? Sim, porque eles estão, enfim, a situação, como tu bem disseste, ela é sem precedente, né? Por mais Sim. que a proporção de uma pandemia É, como essa, pelo menos, não acontecia há mais de 100 anos no mundo, né? é, Além de tu já trabalhar quando se trabalha num ambiente hospitalar, ou assim, tu já tá naturalmente exposto a fatores de risco, porque é um lugar naturalmente estressante, né? O sim, hospital, a sim, sim, princípio, é um sim, sim, ambiente que ninguém sim, deseja estar, né? sim, sim. E E é um aí que tu ambiente... coloca. Não, e o hospital, por ser um ambiente que preza mais pela higiene do que por qualquer por outra coisa, né? É um ambiente nada acolhedor, se for pensar, né? O hospital é Uhum. tudo branco, tudo azul claro, tem que ser limpo toda hora. Normalmente tem movimento 24 horas por dia. UTIs nem se fala, UTIs em geral não tem janela. Então a pessoa passa lá dentro, ela perde qualquer senso assim de privacidade, de rotina, seja o paciente ou o profissional, né? Então acaba que é um ambiente muito estressante, mesmo fora de pandemias, numa situação dessas ainda e com a confusão de informações que tá, né? A falta de diretrizes assim mais claras, incertezas, questionamentos, a questão das redes sociais aí também, pessoal trocando informações com uma velocidade que nunca se teve, acaba que eu entendo, pelo menos, gera uma angústia muito grande, né? Em todo mundo. Uhum. O pessoal fala não assistir tanta notícia, não ficar vendo tanto sobre a questão da pandemia, mas em geral quem trabalha na área da saúde acaba ou ouvindo no trabalho ou quando tem tempo fica revisando, fica estudando, porque quer saber o que está acontecendo, né? Não tem uma Uhum. diretriz muito clara, tem às vezes serviços com chefias boas que vão estar orientando melhor, o pessoal tem mais confiança. Outros colegas aí, que tem um colega até que era nosso do colégio, estava comentando, às vezes a pessoa fica mais sozinha no interior, num hospital que não é tão bem equipado, acaba que não para de pensar no assunto, né? Dormem Uhum. mal, acorda preocupado. Isso que aqui no Rio Grande do Sul nem está tão forte ainda, a situação tá relativamente tranquila, né? Mas o Perto. estresse é perto de outros lugares, né? E como se trata de uma. Porque o profissional de saúde ou quem lida, né, com quem trabalha no ambiente hospitalar já está acostumado a lidar. Isso é uma das coisas que a própria Organização Mundial da Saúde vem falando em relação à saúde mental, né, nesse Covid-19. É, A saúde ele já é um profissional acostumado a lidar com pressão, né? Um ambiente hospitalar, algum, naturalmente, né? O é, ambiente hospitalar naturalmente tende a ser um lugar, especialmente intensivistas e UTIs, já tende a ser um lugar naturalmente estressante, né? No entanto, agora, além da natureza, do estresse, além do volume de pessoas, a questão do próprio risco, né? é. Da exposição a um
a um vírus que, enfim, que gera uma doença que não se tem cura, ou que não se conhece muito, ou que ainda está se descobrindo muito a respeito. E que talvez esse seja, hoje em dia, um dos principais impactos nesses profissionais, né? Um dos principais medos, receios que está gerando no profissional que está lá na linha de frente atuando, de diferentes classes, em relação à própria saúde, né? A sua proteção, a proteção da família. Exato. Não, e também tem uma outra questão para completar a tempestade perfeita, é que no mundo inteiro faltaram EPIs, né? Faltaram equipamentos de proteção individual, né? Isso não foi só aqui no Brasil, estava lendo de tarde na Inglaterra, eles estavam com um problema muito grande, no mundo inteiro teve, nos Estados Unidos, estavam improvisando avental com saco de lixo, máscara com aqui estavam falando a máscara com filtro de café. Aí é complicado, se questiona muitas vezes se o pessoal às vezes está em posto de saúde, não tem máscara, não tem luva suficiente, não tem equipamento adequado, trabalha ou não trabalha, né? A questão até para o médico em geral, por ter, em geral o médico tem uma recompensação social e pessoal, né? Que em geral o pessoal vai adiante, consegue se proteger melhor, mas tem toda a equipe para manter um serviço aberto, né? Mesmo do pessoal que abre lá, tem lugares que é o porteiro da unidade está fazendo triagem, né? O pessoal da limpeza não vai ter EPI, às vezes nem vai ter um auxílio ali, né, para eles. Essa situação de falta de equipamento de proteção, eu acho que talvez nunca tenha acontecido, assim, desde que se sabe, né, desde que se usa isso. E foi geral, assim, né? Aqui em Porto Alegre agora até acho que está mais regular isso, mas no início tinha um lugar, ficou sem, né, por um tempo, mas depois surgiu um lugar, cada médico podia comprar 10 máscaras com o CRM dele, né? 10 máscaras, essa aí 95 por semana, assim, e era uma coisa que tava o pessoal se organizando para ir comprando, às vezes até para instituições e tal, coisa que eu acho que eu nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer, né? Acho que ninguém talvez tivesse imaginado. Eu acho que mundialmente ninguém tinha imaginado, né? O que chama atenção também, né? Porque, né? E aí, como o Ricardo aqui comentou, né? O grande provedor de máscaras e de equipamentos de EPIs é a própria China, né? E isso sobrecarregou o mundo. Enfim, todo mundo, o mundo inteiro teve uma demanda. E aí eu acho que isso acaba sendo um elemento ainda mais estressor, né? Para quem está trabalhando. Né? Porque se são os equipamentos que te permitem, que te dão proteção para que tu trate dos pacientes e tu não consegue garantir o teu cuidado plenamente, como é que tu vai trabalhar com segurança e tranquilidade? Como é que tu conseguir executar o teu trabalho com tranquilidade sobre essa... Não, já não bastava ser uma cepa nova aí de um vírus que ninguém sabe muito bem como se comporta, né? Dados que vão vindo aos poucos, conflitivos, graves, às vezes coisas bem chocantes, assim, tudo chegando, né, instantaneamente de vários lugares, e aí não tem ainda proteção adequada muitas vezes, ou vai faltar ventilador para botar o paciente que vai precisar ser entubado, aí o pessoal vai descobrindo maneiras de usar um ventilador para entubar 4, sabe? É uma coisa sem fim, né? E essa questão até também do pessoal que trabalha em UTI deve estar sofrendo muito em emergência. Às vezes tem que escolher quem é que bota no ventilador, quem não bota, né? Ou estão discutindo se, por exemplo, se uma pessoa está no ventilador e ela está mal, o cara tem direito de tirar o ventilador dessa pessoa para dar para uma outra que talvez possa se beneficiar mais, né? Aí tu imagina tu trabalhando sob todo esse estresse, falta de equipamento, gente morrendo, uma epidemia, né, causada por um agente aí que não se entendeu ainda muito bem, sem tratamento adequado, sem nada, e tu ainda tem que muitas vezes tomar decisões assim que ninguém, né, imagina que ninguém tenha condições de tomar esse tipo de decisão, né? Na Itália, eu ouvi, não sei se eu ouvi ou se eu li até alguma coisa, que teve um estudo que fizeram que o que mais tinha causado
que era o assunto mais difícil para os médicos falarem era sobre isso, sobre ter que escolher quem ia para o ventilador ou ter que tirar o ventilador de uma pessoa que era mais velha para dar para uma mais nova. E aí, até o limite do que é, né, um manejo assim de não ressuscitar, né, de deixar a pessoa, não, às vezes familiar, né, orientar, prefiro que não entubem, tal, um idoso, uma coisa, mas se a pessoa tá estável, tá melhorando, os pacientes estão ficando um mês, estavam, agora acho que já está um pouco menor, mas no início estavam falando em um mês no ventilador, aí vai tirar de uma pessoa que está ali, vai saber, né, para dar para outra, aí já não é deixar a doença evoluir, já daqui a um pouco o cara já sente que está assassinando aí os pacientes, é uma situação muito... todos os ângulos que eu consigo imaginar de complicações, acho que nessa situação estão aparecendo, né? Acho que todos esses são elementos que os profissionais estão ali lidando diariamente com coisas que talvez nunca imaginariam que fossem estar expostos, né, a um drama ou a sabe, essas escolhas assim, tipo, porque tu tem que tomar decisões difíceis também, parte de quem trabalha com intensivista, alguma coisa assim, mas tão extremas e num volume que tu daqui a pouco tu sente que aumenta diariamente e que chega num ponto que tá enxugando gelo e na verdade tu tá lidando com vidas, né? Então acho que esses acabam sendo os principais fatores de risco pelo quais esses profissionais estão lidando hoje em dia, a questão dos EPIs, a questão das decisões difíceis por conta da falta de recurso. Né? Que não são nem decisões clínicas, né? São decisões que ninguém está preparado para tomar porque não cabe, não se cogitava isso, né? Eu, pelo menos, nunca tinha nem ouvido falar, né? Porque não é uma decisão clínica, não é uma decisão de manejo clínico, é uma decisão de escassez de recursos, né? E as consequências que tu enxerga, assim, daí, sobre o ponto de vista psicológico, né? Ainda é muito recente tudo que está acontecendo, então é difícil tu achar estudos ainda, até compartilhei contigo, até, né? algumas coisas estão tendo. Eles fizeram uma pesquisa com profissionais na China, foram 1.257 profissionais. E praticamente 100% dessa amostra estava com algum sintoma, né? Até para compartilhar para quem está nos assistindo. Ó, deu 50,4% dessa amostra com depressão, com sintomas de depressão. 44,6% com ansiedade, com sintomas de ansiedade. 34% sofrendo de insônia. E 71,5% sofrendo de angústia. Quantos por cento de insônia eles colocaram? 34%, até achei baixo. Pois é, porque o que eu mais tenho lido, até escutado também, o pessoal tá dormindo muito mal, né? Isso não te surpreende? Não, preocupa, né? Mas tanto o pessoal que está trabalhando quanto quem está em quarentena, que perde a rotina, mas o pessoal que está em regime de plantão e ainda sob estresse, sobre todas essas situações, assim, eu imagino dormir, e aí vão tomar remédio para dormir, aí já vão ficar um pouco dormindo à base de remédio, que talvez vai deixar ele, né, um pouco mais indisposto no dia seguinte, é uma coisa bem complicada essa epidemia que a gente está vivendo. Aí em Los Angeles a situação está muito complicada também, está mais tranquilo, como é que tá? Aqui, Los Angeles foi um dos primeiros... Los Angeles não, mas o estado da Califórnia foi um dos primeiros estados a mostrar mais casos aqui nos Estados Unidos. A questão começou mais forte em São Francisco. Só que foi o primeiro estado também que fechou, né? Então, sim, fechou total, né? A Califórnia foi o primeiro... Olha, vamos dizer, foi um dos primeiros estados que fechou. E aí conseguiu controlar melhor do que o outro extremo lá do país, que foi onde estourou, que foi lá Nova York, né? Que fechou 15 dias depois da Califórnia. E já deu o que deu. Mas, apesar de serem sistemas de saúde absolutamente diferentes, né? Como organização de sistema de saúde, os dramas ou as vivências que os profissionais de saúde aí no Brasil ou aqui estão passando são semelhantes.
Acho que é muito parecido. Passam por esses mesmos É, receios, que é limitado. Eu ouvi especialistas daqui também debatendo sobre o assunto e essa preocupação que os profissionais de saúde mais demonstram, a preocupação com o autocuidado, com a autoproteção, pela falta de EPIs, pela falta de equipamentos suficientes para garantir a proteção, sim, sim, a saúde das famílias, sim. levar a doença para casa. E aí aqui se adotou, em outros países, eu não sei, no Brasil, não sei se tu sabe, mas Hum, se tu tem informação a esse respeito, mas os profissionais não vão para casa, eles estão indo para é, hotéis, eles estão indo para alguns lugares que o governo disponibiliza para justamente eles não terem esse contato com a família. Então, ao aqui mesmo no. tempo, eles estão protegidos, né, protegendo a família, tem o fator de isolamento, que aí eles não ficam perto de quem se ama, Exatamente, né? exatamente. Eu ouvi isso no início, que na Inglaterra o pessoal estava se organizando para pegar hotéis e como não Uhum, estavam tendo, acho que tinham proibido até os hotéis de serem, não sei, estavam fechados os hotéis, de disponibilizar para o pessoal, mas é difícil, né? Porque tu vai precisar de toda uma equipe daí para manter o hotel também, vai isolar o médico do lugar onde ele talvez fosse poder descansar. Não sei qual a solução mágica, assim, não tem, mas não sei o que é menos pior, né? Mas tem isso uhum. aqui, é que aqui em Porto Alegre a situação, por estar tranquila, a gente vê mais o cuidado, assim, e não ainda o desespero, né? Mas É, eu imagino pessoas que têm familiares idosos, familiares com fator de risco, familiares que têm imunidade baixa, ou às vezes famílias, casais que trabalham em área médica e tal. O pessoal vai tomando precauções e se isolando, às vezes fica distante da família, vai falando um pouco por vídeo, às vezes nem consegue falar, né? é. E nesses locais, tipo, aqui em São Paulo, acho que é o que tá pior, assim, né? Mas também tem em Rio, Manaus, Fortaleza, Recife. Não ouvi falar se estão tendo locais para esse pessoal dormir, Uhum. para não ir para casa, mas acho que provavelmente se estão fazendo alguma coisa nesse sentido, devem estar fazendo por si, né? Eu não sei se conseguiram Que, organizar, até porque eu não sei o se que é também é organizável isso, né? fator, né, de estresse, porque aí tu Uhum. não conta com um apoio Pois é. público, né, para É, te ajudar. é. Aqui a Lai está comentando que aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado e Pelotas foram disponibilizados hotéis. Então acaba sendo muito mais ações municipais, né, É. ou Sim. regionais, Mas acho que nem do que não tiveram casos nas cidades, né? Não sei se Pelotas teve. São, ou é é. ou baixo, né? Poucos casos, mas ainda aqueles que tenham. Sim, O sim, pessoal está sim. trazendo alguns comentários aqui. O Ricardo comentou assim: a falta de sono, que a gente que tu comentasse, né? Que ainda por É. cima baixa a imunidade, ou seja, já baixa ainda mais sei lá, Não, se pode dizer, o baixa, rendimento da pessoa, regula tudo. compromete Sim, o sim. rendimento. Cognição, toda a cascata imunológica, endocrinológica, tudo altera, né? Numa situação de estresse constante, né? Dormindo mal, tendo uma cobrança, às vezes, muitos, pelo que eu conheço dos colegas aí que trabalham ainda em UTI, emergência, são dos que mais se exigem, assim, saber o que estão fazendo mais profundamente possível, né? E uma hora vem uma informação de um jeito, outra hora do outro, como está se construindo um entendimento, né? Uhum. Então, imagina, desregulando tudo, sono, alimentação, todo o estresse, aí a capacidade da pessoa agir e trabalhar bem e cuidar bem do paciente vai ficando muito deteriorada, né? E aí tu coloca, como em outros lugares, aí, tomar decisões ainda que não deveriam caber a um médico, né? Isso é uma decisão que deveria caber à família da pessoa, se fosse o caso, né? Se não desse para a pessoa mesmo decidir. Mas com a pressão, com a gravidade da situação, muitas vezes são os médicos que estão tendo que decidir isso, né? Eles têm feito triagens, né? O que eu tenho visto o pessoal falando na Inglaterra ali é que eles estão triando, né? As equipes fazem uma triagem dos pacientes antes de investir no paciente. Em Nova York eles estão fazendo isso também. São situações muito Extremas, né? sórdidas, é muito É. triste. Mas É. é o que E está. diante de todo esse cenário, todos esses fatores, né, que agravam ainda mais a situação ou que expõem ainda mais
quais tu veria como ações que essas pessoas podem fazer no seu dia a dia para promover saúde num cenário assim tão Ah, extremo para si? não, puxar pro meu lado, mas sem dúvidas, isso também, os estudos vão mostrando, o pessoal precisa buscar alguém para conversar, né? Nesse momento é o que mais ajuda. Se for para ser avaliado para medicação, para outras coisas, se encaminha. Mas o que mais urgente, né, tanto o pessoal da saúde quanto o pessoal de outras áreas, né, que está em isolamento, que está sofrendo com tudo isso, o pessoal que está com questão de trabalho, de empresas, tá difícil para todo mundo, né? O pessoal foca mais aí nas equipes de saúde que estão na linha de frente, mas tem a sociedade inteira está sentindo, né? De alguma forma ou de outra, e a intervenção mais eficaz em situações assim de calamidade, né, para evitar estresse pós-traumático, para dentro do possível ajudar a pessoa a continuar com a capacidade dela de trabalho, com o juízo crítico da situação, dos riscos, né, que ela tenha com quem, um profissional habilitado com quem conversar, né. Claro, conversar com a família, conversar com amigos, ter acolhimento é uma coisa que tem um valor inestimável, mas num outro sentido, né? De, Outro de, olhar. de pertencimento, de acolhimento. Agora, poder falar com um terapeuta ajuda a pessoa a ir organizando a mente dela até para conseguir continuar funcionando. Mas não, aqui pelo menos, nos Estados Unidos eles têm, né, serviços aí locais e nacionais. Aqui a gente disponibilizou da Mário Martins, tem outras instituições que eu vi que estão disponibilizando, mas não é costume do pessoal procurar assim ajuda, né? Essa era Até uma pergunta. tentam, Qual era a tua é, avaliação em relação a não, isso? acho que Assim? tem gente que procura, tem gente que já se trata, tem gente que já se tratou e procura de volta, mas muitas vezes mesmo, né, toda a equipe, assim, vai ter muita gente que vai achar que tá tocando ali, tá correndo atrás, né, e não valoriza o sofrimento próprio, fica muito o impacto de todas essas mortes e coisas, e a pessoa acaba não olhando para ela. Acho até que eu te comentei que a gente falou por telefone antes, do caso de saiu no Medscape ali, depois eu vi que saiu em vários jornais americanos, de uma médica que era, se não me engano, era diretora da emergência lá do Hospital do Bronx, e ela pegou o coronavírus, né? Ficou, se não me engano, 10 dias afastada, sobreviveu, né? Saiu bem e voltou a trabalhar, e aí afastaram ela, né? Até questão, né? Até ela mesma avaliando o risco de ela poder infectar os outros, né? Pelo que eu li, saiu pouca coisa, não, até para não expor a profissional, mas imagino que fosse uma pessoa muito bem, muito capaz, né, na profissão, o que falavam ali, que era uma pessoa muito querida, muito dedicada, mas ela não conseguia nem avaliar o risco dela acabar piorando a situação para os colegas ou para os pacientes. Ela voltou a trabalhar, mandaram ela de volta para casa, a família levou ela para um lugar mais retirado e ela cometeu suicídio, né? Então, imagina que Imagina só para ela ir para esse. pelo que estavam falando, é uma situação de desespero total, mas o que dizia na matéria, pelo menos, é que ela nunca tinha tido história de depressão, de nada, né? É uma situação era uma questão aguda ali, e que talvez se ela tivesse conseguido acessar antes, tivesse conseguido buscar, estabelecer um diálogo sobre o que ela estava vivendo, né? Tentar construir uma narrativa sobre o dia a dia dela com alguém ali, que soubesse ouvir, que soubesse ajudar ela a organizar a experiência que ela estava tendo, capaz de não ter tido um desfecho assim tão dramático, né? O pessoal. Diga. Desculpa. Não, Não, conclua, não, pode concluir. não, eu não sei se tiveram outros casos, eu vi casos de suicídio por medo, né? Pessoa que estava com medo de estar com a doença, medo de contaminar a família, mas de profissional da saúde acho que foi o primeiro que foi noticiado, assim, também. Suicídio não é muito noticiado, né? Tem vários motivos para isso, até é bom que não seja, mas é chocante, assim, eu vi, né? E quando a gente trocou uma ideia, né? A angústia dessa pessoa para tomar para ter uma atitude extrema, se ela já não tinha tido na vida o histórico anterior de depressão ou de qualquer outra,
enfim, é muito porque assim, o afastamento, a pessoa também sabe que condições estão os seus colegas de trabalho, né? E sabe que Exato. o que faz falta, né? E eu acho que a É, pessoa fica nessa ambivalência, assim. E aí, é, falando em promoção, o pessoal comentou aqui, perguntou também aqui, a minha mãe, inclusive, Dona Yara. Não prazer, caberia aos né? administradores dos hospitais proporcionar Não esse caberia, apoio desculpa? ao próprio hospital, né? Porque os hospitais, na grande maioria, acho que dá para generalizar, eles têm, né, as suas equipes de psicologia, enfim, eu não sei se todos têm também psiquiatria, mas não caberia aos administradores de hospitais oferecer também esse canal de apoio para os funcionários. Acredito que a grande maioria ofereça, viu, mãe? Assim, tipo, eu Eu tenho não sei. uma das minhas amigas que trabalha no Conceição, aí em Porto Alegre, que é psicóloga, até a Anne, se tu estiver aí nos assistindo, eu vi que tu fez alguns comentários, estão com certeza trabalhando em prol dos profissionais e oferecendo esses serviços dentro do hospital também, né? Sim, sim, sim. É, A acaba minha que. busca, Oi? a minha dúvida é se tem busca, se os profissionais É, estão e também se dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Às vezes colega fala com colega, tudo complica, né? Às vezes são pessoas que se conhecem, às vezes são pessoas que estão vivenciando a mesma coisa, trabalham dentro do mesmo hospital. Tem vários modelos aí que estão sendo usados. Pelo que eu vi lendo detalhes ali nos Estados Unidos, tem hospitais aí universitários, hospitais com maiores recursos, que estão disponibilizando os serviços mais organizados, mas tem serviços regionais e nacionais também, né? E aqui, pelo que eu tô percebendo também, assim, por telefone, né? A pessoa liga e é atendida, às vezes, pronto atendimento, ou ela liga e combina um horário e aí ela recebe o retorno. Na maior parte a gente está fazendo assim, né? A pessoa liga, o horário mais próximo, né? Que ela puder e que tiver um terapeuta disponível, se marca o horário, o terapeuta entra em contato por telefone ou por chamada de vídeo, pelo aplicativo que a pessoa preferir e que o terapeuta, né, souber usar também para conversar. E aí, se é uma situação que a pessoa precisa, tem esse atendimento gratuito, né, que é uma escuta a mais, né, mas se a legal. pessoa tem interesse e necessidade de seguir em terapia e se encaminha para ela seguir psicoterapia mesmo, né? Mas a questão é o pessoal. É a epidemia e pandemia que tem mais se valorizado isso, mas não é ainda um dos focos, né, principais. Não sei se na mídia está saindo muita coisa sobre isso, mas eu imagino que não, né? Sobre a necessidade, assim, sobre a importância, sai pouca coisa, né? Aqui em Porto Alegre, alguns canais aí de mídia noticiaram, mas não é o foco como é o foco, por exemplo, ficar mostrando assim, né, um campo aberto de cova sendo cavado em Manaus, porque não dá Da tanto, mídia, da não dá mídia tantas aberta, views, né? É, da mídia é, especializada, tu vê bastante movimento, bastante claro, trabalho, claro, claro. bastante ações e discussões nisso, mas na mídia aberta, assim, não. E eles até Ah, comentam, assim, mais fazendo um favor, às vezes parece, mas o que dá clique, o que dá view ali para eles, audiência, é botar coisas horríveis, assim, que muitas vezes distorcem também a percepção do que realmente está acontecendo, né? E aí né? também aí é o profissional da saúde, da área que for, tá trabalhando, e aí a família tá em casa assistindo, e a família fica nervosa, e aí, só contribui, assim, né? Tinham que ter eu não vejo muito, mas tinham que ter uma postura mais séria nesse sentido, né? De noticiar mesmo e de disponibilizar não, mas de orientar, né? Recursos e tal, e não ficar buscando só audiência mesmo, né? É. A Anne comentou aqui, ó, no Hospital Conceição está sendo ofertado escuta a profissionais na área de Legal, risco. legal. Porém, aí ela acho que até colocou uma coisa que tu comentou. Porém, há que se pensar que somos também trabalhadores desse serviço, né? É, E que é, estão vivendo também, a equipe de psicologia tá, como tu disseste, institucionalizada também. Tu tá ali é, dentro, são os é, teus é, colegas, é. são teus amigos, são muitas vezes teus amigos, pessoas que tu Sim, sim. convive.
sim. no ambiente de trabalho e fica, tu presta um serviço, mas difícil tu conseguir manter Falta, o... falta um distanciamento que pode ser benéfico, né, nessa situação. Não que tenha alguém que não esteja vivendo isso agora, né? No mundo inteiro está todo mundo vivendo a, a mesma situação, mas não sei, imagina que dentro do próprio hospital a pessoa está ali, ela até, não sei se os atendimentos são dentro do hospital, né? Mas se forem, até o fato da pessoa estar dentro claro que tem que ter um apoio, né? Mas Uhum. quanto tempo ela vai ficar ali conversando e vai conseguir parar de pensar nos pacientes que ela tá tendo que entubar ou em quem ela, né, tá acompanhando que está ficando grávida, tá esperando exame, se o exame veio, se não veio. É uma situação difícil da pessoa conseguir parar e que, no meu entendimento, o que mais ajuda é botar em palavras o que ela está passando, assim, né? Narrar Eu para vou te ela dizer mesma o que está acontecendo com ela. Eu vou te dizer que, pela minha experiência com trabalho em intervenção em crise, uma das coisas que a gente sempre faz é quando tu tá no foco da crise e tu tá ali para prestar um auxílio ou oferecer uma intervenção, né? Tu é um canal para que as pessoas possam buscar, até para que tu consiga orientar as pessoas do que em ações simples, sabe? O que é esperado que ela esteja sentindo ou passando em Exatamente. função da crise e o que ela pode fazer de ações de promoção de autocuidado. Claro, Mas tu sempre recomenda que se aquilo não está sendo suficiente, e que a gente fala de ações de autocuidado, aquelas que são padrões universais, assim, claro. né? É isso, Cuidar sim, o tu ter com sono, ainda que não seja alimentação. tua família, mas tu ter com Ah, alguém para falar, atividade física, tentar ah, em algum momento do dia alguma atividade que te ajude a espairecer, boa alimentação, sono. ah. Mas se a pessoa vê que esses sintomas persistem, seja de angústia, de Sim, estresse, de sim. ansiedade, tararã, que aí sim não caberia ao profissional que está ali ajudando na intervenção a fazer um atendimento, mas fazer o encaminhamento, né? Daí tu diz, olha, então é hora de buscar uma ajuda especializada, Sim, sim, sim. tá? Seja tu buscar recursos maiores ou até, como tu dissesse, Sim, se tem que entrar com medicação, se é o caso, né? Dado claro, claro. o estresse, mas que o profissional dali daquela instituição, aqueles que estão ali prestando o serviço na hora da crise é fazer esse acolhimento. Eu acho que é ajudar a pessoa a traduzir um pouco daquilo que ela está Reconhecer, passando, pelo menos, né? exato, e entender que certas coisas são inevitáveis que tu sinta, porque tu tá vivendo aquele, né? Tipo, tu Sim, vai sim, sim. medos, tu vai ter certos sintomas de estresse e ansiedade vão ser esperados, mas quando que a coisa passa para um outro patamar em que tu já diz, não, só um pouquinho, né? Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca porque não está sendo eficiente, Sim, aí tu tem sim, pessoas. sim, sim, sim. Tu espera que boa parte das pessoas consigam lidar com a situação, né, com altos e baixos, mas que elas consigam, de forma geral, lidar com isso. E que algumas realmente não vão conseguir e vão precisar Sim, sim, sim. desse Sim, apoio externo, assim, que aí entra, acho sim. bem como tu disseste, um profissional que seja mais neutro, que esteja olhando de fora, que não seja daquele ambiente, né, que eu acho que aí Sim. vai fazer muita É, diferença, né? é que eu não, em geral, assim, né? Não é. O pessoal da área da saúde, até para conseguir trabalhar numa situação dessas de uma maneira positiva, tem que ter um grau de onipotência importante, né? Para tu entrar numa epidemia dessa, sem saber o que está acontecendo e dar o teu melhor, tu tem que tá com um grau de onipotência, né? Grande, né? Só que o limite entre a onipotência que é para enfrentar a situação ali, de sentir que tu pode tudo, né? E tu perder esse limite, e talvez tenha sido o que aconteceu com essa médica aí de Nova York, chegar a um ponto da pessoa pensar que sem ela os colegas não vão conseguir tocar a unidade, os pacientes vão todos morrer, né? E ela entra num desespero e se mata. É um limite muito tênue, né? Porque também se não tem onipotência nenhuma, o cara não entra numa Faz. briga dessas, né? Então não é uma crítica, né? É uma coisa, uma coisa dramática mesmo, né? A diferença entre ter, ter ali um propósito, uma responsabilidade, uma coragem ou ousadia,
e tá daqui a um pouco sendo inconsequente, né? Consigo, com os outros, destrutivamente já, né? É Exato. muito complicado, muito complicado. É, e penso que esse processo também é um processo educativo, sabe? Porque talvez às vezes a gente pense que pelo profissional ser da área da saúde, seja ele médico, enfermeiro, fono, enfim, qualquer categoria profissional que está em um ambiente hospitalar que a gente pressupõe que por ser da saúde vai estar atento a a esse autocuidado, é ilusório, né? Ilusório, né? Bem Fora que ilusório. também tem profissionais que não são da área da saúde que estão dando suporte, né? Quem limpa esses ambientes, né? Quem Não, faz a limpeza é. desses ambientes. Existem outros tantos Sim, sim, sim. profissionais no ambiente hospitalar que não são da Expostos saúde igual, né? É, e expostos igualmente, né? é. E que também precisam passar por esse processo de educação para se autoproteger, né? Se auto, Não, e que enfim. também tem, né? Provavelmente uma boa porção desse pessoal tá sofrendo, tá angustiado, as famílias ficam preocupadas, mas às vezes até aqui no Brasil, pela situação social ser tão diferente assim, né? Às vezes essas pessoas estão trabalhando e pelo menos estão, né? Pelo menos estão ganhando o salário delas e mantendo o emprego, porque outros não estão trabalhando, outros faziam um bico num lugar e a empresa não está podendo abrir. Então é bem complicado para todo mundo. A gente acaba vendo assim, né, alguns lados aí, mas de novo, assim, acho que não tem ninguém que não esteja sofrendo de alguma forma com isso aí, né? Né? Exatamente. E E o que mais, né, o que mais ajuda é a pessoa ter com quem conversar, tia, né? O isolamento dessas profissões todas aí, tendo alguém que possa escutar, tendo alguém que possa, intervenções até na Boate Kiss, se não me engano, foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, que teve isso organizado, e se organizou um grupo de terapeutas para fazer escuta de emergência, de urgência, né? Aqui uhum, no 11 de setembro, se não me engano, teve isso também, né? Que isso tem estudos que mostram a pessoa conseguir imediatamente, assim, aos eventos aí traumáticos, falar sobre, ela já vai conseguindo sintetizar a memória e narrativa do fato, e isso vai ajudar ela a não ter estresse pós-traumático depois, né? exatamente. O É. 11 de setembro foi precursor Eu acho que nessas foi a primeira técnicas vez, né? que foi onde É, muitos, especialmente para o corpo de bombeiros, que foram os profissionais que ficaram mais é envolvidos verdade, é verdade. e se aprimorou muito essas técnicas de intervenção em crise. Assim. Tem uma que eu sou bem. Eu gosto muito, ela se chama debriefing, e eu acho muito interessante. É, porque a proposta dela é que ela aconteça no final do turno de trabalho. Tá? Então vamos Né? imaginar um texto Sim, sim. hospitalar. Ah, mas eles Aquela é. equipe, aquela equipe que fez o plantão, que estava naquele Uhum, momento, uhum. antes de sair do ambiente, ela faz uma reunião de debriefing para justamente já trabalhar ali os pontos de conflito que aconteceram, né? E as situações, e claro, existe toda uma técnica de como conduzir essa conversa, Sim, mas seria um primeiro, sabe? Para a pessoa sim. não sair do ambiente carregada daquilo que É, atormentou ela o dia ou o turno de trabalho. Né? Já sim. seria uma forma de despressurização, assim, sabe? Para tu Sim, não sim, levar para sim. outro ambiente, assim. Isso já seriam fatores de Não alívio é, e de sem proteção dúvida. Se a pessoa emocional. conseguisse se engajar, né? Mas eu imagino às vezes o pessoal com turnos aí de plantões de 24, 48 horas e tal, vamos mandar longe, né? Pois é, É uma coisa complicada. cultura, né? Porque E não dá para, não deveria, mas não dá para exigir, né? não pode Nessa obrigar. situação de agora, não, e nessa situação de agora, as pessoas já estão trabalhando turnos absurdos, assim, em outros países. Aqui, eu acho que isso não está acontecendo aqui em Porto Alegre, pelo menos, mas trabalhando horas e horas e horas direto dentro do hospital. Né, o cara vai querer sair dali e não vai nem, talvez nem consiga falar, né? Não consiga nem
até mesmo querendo, talvez não consiga nem sintetizar, seria o melhor, né? Ou ter quem não se engaja, né? Não participa de uma situação dessas de final do expediente, que fale antes, quando está entrando no plantão, ou que durante ligue para algum serviço, né? Mas qualquer coisa que ajude a pessoa a estruturar o que ela está passando, senão todas as coisas dramáticas ali que ela vai vendo, as mortes, as decisões que ela vai tendo que tomar, né? O sofrimento de familiares, sofrimento de pacientes, medo de pegar doença, medo de contaminar a família, todas essas coisas vão se embolando, aí Uhum. não tem, né? Depois que passa isso tudo, a tendência é fazer de conta que nada aconteceu. Quem sobrevive, né? Fazer de conta que nada aconteceu e esquece. Aí aquilo fica lá guardado e volta para como estresse pós-traumático, né? Em seguida. Até É, uma. Oi? volta de outras É, formas, outras é, é, coisas, volta, né? Eu tava vendo até, não. Se fala muito dos números aí, todo dia estão falando número de mortos, número de mortos. Não, eu não sei se, pelo menos eu tinha começado a ler ali, agora não consegui terminar, mas eles não estão dizendo quantas dessas pessoas são da área da saúde ou da área relacionada, assim, né, ao funcionamento de uma instituição. Eu acho que esse número não tá sendo divulgado, né? Mas eu Acho imagino que não. que deve ser relevante, né? Eles falam muito do número de afastamentos, né? De profissionais afastados. Isso sim, né? Isso tem uma coisa até pela própria quanto mais reconhecimento social, financeiro, quanto mais valor ali a profissão é vista, menor a tendência do cara não ir ao trabalho, né? Agora, Uhum. pessoas que estão numa situação que estão ganhando pouco e que têm condições de não ir, é natural até que não queiram ir, né? Ninguém sabe o que está acontecendo também. É difícil de julgar, né? É É. difícil. Às vezes o cara auxiliar de limpeza, alguma coisa, a pessoa bota atestado porque ela tá com medo, todo mundo tá, né? E a recompensa dela, o risco que ela bota a família, talvez, Não penso tem se problemas vocês éticos e morais para todo mundo aí, né? É têm. muito, muito difícil, muito difícil. Fernando, deixa eu voltar numa coisa que tu comentou que eu acho bem importante. Tu falou que a Mário Martins está disponibilizando um serviço gratuito. Isso. Como é que funciona? Não sei se é gratuito, não quero falar bobagem. Não, Mas tem uma escuta gratuita, né? Que qualquer pessoa pode ligar e vai ser direcionada para um terapeuta que depois retorna para ela para uma consulta, né? A pessoa liga de manhã da quarta-feira, vai se buscar o horário mais próximo que esteja disponível. Ligou às 9, de repente tem um horário ali já 9h30, 10 horas. E aí ela pode, a pessoa entra em contato, né, com ela para um, se eu não me engano, o período que ficou de 30 minutos, né? Para conversar com a pessoa, 30 minutos para conversar com a pessoa, ficar à disposição dela, né? E e tem fazer. também os atendimentos estão seguindo online, né? Isso no mundo inteiro. Eu vi que flexibilizaram aí as leis. Estados Unidos também estava lendo que aconteceu isso para atendimento remoto, por vídeo, para psicoterapia. Aqui eu não sei como é que está isso, mas liberaram algumas prescrições, dá para fazer com assinatura eletrônica, que facilita. Depois eu vi que algumas farmácias não estavam aceitando, então não sei como é em que pé anda isso, mas está se tentando facilitar para que as pessoas busquem atendimento e, se for o caso, né, sejam medicadas e tudo, sem precisar se deslocar, sem precisar entrar em contato físico, sem precisar se expor aí, né? É. Eu acho que depois tu me passa os dados, como a pessoa faz o telefone ou qual é, porque Tem quando O colocar, Instagram da Mário Martins aí, então tá, me tem passa os também. telefones. Sim, passa. Porque aí quando eu colocar o vídeo lá no YouTube, eu coloco na descrição e aí Claro, quem claro. ouvir ou quem aqui está assistindo que se interessou, quiser indicar para Sim, alguém, sim, sim, pega lá sim. as informações e tem como, Claro, como claro. buscar esse serviço, essa Eu, escuta, essa claro. orientação, né? E- Porque às vezes é isso também, a pessoa pode não estar se dando conta de que precisa, mas alguém do lado, um familiar, pode dar um toque, pode né? orientar, pode apresentar essa alternativa e a pessoa buscar esse recurso, né? Sim, sim. E às vezes a pessoa conversa, né? Nunca
nunca teve alguém para escutar ela nesse sentido, a pessoa liga, é escutada e acaba entendendo que não é não é demérito nenhum, muito pelo contrário, né? É uma coisa que só agrega, né? Não desvaloriza ninguém a pessoa ligar para pedir um espaço para ela conversar, né? Exato, não só, bem pelo contrário, enfim, é que eu acho que existe, enfim, né, também aí ainda existe um estereótipo, um preconceito. Pois é. Ou eu acho que hoje em dia é mais uma falta de compreensão mesmo, né? Da importância de poder conversar, né? Eu sou da ideia que todo profissional de saúde tinha que se tratar. Não consigo entender como é que alguém trabalha numa situação de tanto sofrimento assim em volta e consegue manter a saúde mental sem se tratar, nem que seja um período aí da vida e tal, né? E retornar se tiver uma situação mais estressante. Mas nesse tipo de situação, olha, muito difícil, mesmo com auxílio, muito difícil das pessoas conseguirem manter a lucidez e a melhor disposição para trabalhar aí o tempo todo. Então, o que puder ajudar, na Mar Martins ali está o serviço bem organizado e a gente vai tentando, né? Exatamente, e eu quero te agradecer porque o nosso tempo aqui com o Instagram é Ah, sim, limitado. sim. Também te agradeço. E a ideia é justamente assim, acho que foi um bom espaço para a gente pensar nessa exposição, acho que no que essas pessoas estão vivendo ou passando, nem que seja um pouco, né? A gente procurar refletir sobre isso. Eu não estou num ambiente hospitalar, então não é nem de perto, de fato, que elas estão passando. Eu, Sim, eu, eu tentar entender, mas enfim, eu acho que é um pouco do processo de empatia com a gente que está de fora vivendo. A gente sim. todo mundo dentro vivendo a pandemia, né? Mas quando Sim. tá numa Ela posição, no hospital é né, mais complicado mesmo. é totalmente. Aí acho que tu entende um pouco também, muitas vezes, a aflição dessas pessoas, pelo que elas estão vivendo, pelo que elas estão tentando fazer o seu melhor para dar conta desse volume de coisas. E que poxa, acho que cada um faz a sua parte nesse processo. Né? E eu acho que a gente tem também um trabalho aí de empatia com todo mundo que está, né? Com todos os envolvidos, ou com cada, enfim, com cada área dessa Sim. e a gente conseguir se aproximar um pouco do sofrimento ou do que essas pessoas estão vivendo, ou olhar um pouco dessa perspectiva do que elas estão passando, também talvez já nos ajude nesse processo de empatia e entender o quão Claro. importante é a gente fazer a nossa parte, né? Que Claro, é claro, ficar claro. em casa, que é, né, entender que há uma necessidade de proteção, enfim. Sim. Mas o olhar para esses profissionais também é extremamente importante sob o ponto de vista de que do sofrimento também que isso gera, né? E nosso de olhar dos profissionais da saúde de olhar para esses recursos aí que se tem, né? Que são simples, né? Não invasivos, disponíveis, né? Para as pessoas procurarem conversar sobre. Né? Enfim, que espero que a gente tenha podido aí contribuir com alguém em algum canto. Me passa depois direitinho os Eu contatos da passo Mário ali para Martins, botar no post, que eu acho que é um sem dúvida. canal bem importante. Sim, E agradeço mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade, capaz, enfim, a prazer. Te agradeço conhecimento também. para a gente trocar essa ideia. Isso aí. Obrigadão, Fernando. Capaz. Eu te Tudo agradeço aí. de Para vocês aí bom também. fim, né? Que siga aí Sim, dando. Sei que tá Para ti corrido, é, vamos que vamos. mas exatamente, vamos um dia de cada vez. Isso aí. Obrigadão mais uma vez. Bom Tchau. resto de domingo aí para ti. Tchau para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada pela companhia, obrigada pelos comentários. Acho que algumas pessoas ainda colocaram aqui alguns dados em relação ao número de profissionais afastados ou as previsões de contaminação em profissionais de saúde. O Ricardo disponibilizou um link aqui em referente a profissionais na Itália. Agradeço imensamente a contribuição, os comentários de vocês e a companhia em mais um domingo. Domingo que vem eu volto para mais uma conversa. Um beijo a todos e boa semana. Tchau.